continuidade aqui aos nossos tutoriais comparativos entre a versão 2.79b, que é a versão atual, e a versão 2.80 Alpha 2, que é uma versão de teste da interface prevista aí a ser lançada. Nós vamos hoje fazer uma simulação de uma câmera espiã, que é uma câmera que vai acompanhar o objeto na sua transição de animação aqui na área de trabalho. Vamos ver de que forma simples a gente pode comparar os recursos para obtermos os mesmos resultados entre as duas versões. Nós estamos utilizando aqui aquela metodologia peteca. Peteca porque o objeto peteca será a nossa atenção, que em um momento estará voltada a essa workspace, que é a interface do Blender 279b, e outro momento estará voltada à interface da versão prevista aí a ser lançada pelo Blender, que é a 2.80. Então vai ser um bate-rebate de uma interface para outra para a gente entendermos como fazer alguns recursos interessantes aqui de animação na área de trabalho, como passo inicial. Então nós vamos voltar aqui à nossa versão anterior. Temos aqui os objetos básicos para iniciarmos o nosso tutorial. Então vamos lá. Inicialmente o que eu vou fazer é o seguinte. Na versão 279b, eu vou encostar o cursor entre a janela Timeline, que fica aqui embaixo, e a janela 3D View. Veja que ele toma a forma de uma setinha dupla. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado eu vou alargar essa janela Timeline para a gente ter uma visão maior da timeline. Tá? Nós temos aqui o objeto câmera, que eu vou selecionar com o botão direito. Esse objeto, ele é o objeto responsável pela imagem fotográfica do projeto ou pelo vídeo elaborado aqui junto à interface. Nós vamos utilizar um recurso da seguinte forma. Inicialmente nós vamos selecionar a câmera com o botão direito. Nós vamos usar a tecla Shift pressionada e vamos selecionar depois o objeto cúbico. Temos os dois objetos selecionados. O último objeto, que foi o cubo, ele é o objeto ativo. Então nós vamos utilizar com o cursor no meio da tela um atalho, que é o atalho Ctrl mais a tecla T. Ctrl T, eu abro um menu chamado Make Track. E eu tenho alguns recursos aqui, a exemplo de Dampen Track Constraint, Track to Constraint e Lock Track Constraint. Para o recurso de câmera espiã, que é a câmera acompanhando o objeto durante o processo de animação, eu vou utilizar essa opção aqui do meio chamado Track to Constraint, clicando com o botão esquerdo nele. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que surge uma linha tracejada bem aqui desse pontinho, que é onde fica o ponto de origem da câmera, até o objeto cúbico. O que isso quer dizer, Luciano? Isso quer dizer que através desse recurso Ctrl mais T, que é o Track to Constraint, eu consegui colocar uma restrição desta câmera em relação a esse objeto aqui, cubo. Se eu selecionar o objeto cubo, eu queria que vocês voltassem a atenção de vocês ao objeto câmera, tá? Então, se eu encostar o cursor 3D na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo do mouse, eu consigo movimentar e vocês vão ver que a câmera ela acompanha o objeto como se fosse uma câmera espiã. Voltando a nossa atenção para a versão prevista aí, que é a versão 2.80, nós vamos fazer aqueles mesmos passos que fizemos aí na outra interface. Nós vamos vir aqui embaixo, encostar o cursor entre a janela Timeline e a janela 3D View. Ele fica em forma de uma seta dupla. Eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, o Alt, para trazer a timeline aqui para cima. Eu vou com o cursor na timeline só usar o scroll para baixo para diminuir um pouquinho, para que esses quadros de animação da timeline fiquem proporcionalmente igual à versão 2.7b em termos de visualização aqui na área. Vamos fazer aquele mesmo passo que nós fizemos lá na interface do 279. Nós vamos inicialmente selecionar o objeto câmera, pressionar a tecla Shift e vamos selecionar o objeto cubo. Então, com o cursor na área, nós vamos digitar o atalho Ctrl T. E repare que não aparece nada, pessoal. Nós não vamos ter aquele recurso do Track to Constraint através de uma tecla de atalho aqui disponível nessa nova interface. Mas para nós obtermos aquele resultado,
Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos vir aqui na janela 3D View, no menu que fica aqui na parte superior, denominado Object, nós vamos clicar com o botão esquerdo. Veja que eu tenho algumas possibilidades de recursos disponibilizados nesse menu, e eu vou ver que se eu rastejar o meu mouse aqui, vocês vão encontrar uma opção chamada Track. E dentro dessa opção, vocês vão notar que eu tenho as ferramentas, o Damped, o Track to Constraint e o Lock Track Constraint. E notem que eu não tenho aqui, na direita, atalhos indicativos dessa ferramenta. Então, aqui nesse caso, na versão 2.80, eu não vou poder usar o Ctrl T, vou usar o menu Object, vou procurar essa opção Track e aqui eu vou usar o Track to Constraint. Vou clicar. E se eu selecionar o objeto cúbico, nesse caso aqui, eu não vou ter os transformadores aparecendo de imediato quando eu seleciono com o botão direito. Então eu tenho que vir aqui na barra de alternância da esquerda, clicar na ferramenta Move para a setinha aparecer, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar o cursor do mouse na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo, aí eu consigo fazer aquele mesmo efeito de segmento da câmera para essa interface. Vamos então utilizar aqui, voltando para a versão anterior, uma animação básica utilizando quadros de animação, que são os quadros que vão nos permitir fazer animações básicas de objetos que estão junto aos nossos projetos elaborados aqui na área espacial. Mas antes disso, nós vamos fazer o seguinte, aqui na interface 279B, eu vou encostar o cursor entre a janela superior Outline e a janela superior Properties. Chegar até a seta dupla, pressionar o botão esquerdo e eu vou arrastar um pouquinho mais. Por quê, pessoal? Porque essa interface aqui, Outline, que é o esboço, eu vou vir aqui nessa caixinha para transformar essa janela numa janela do tipo 3D View. E vocês vão ver que eu vou ter uma janela igual a 3D View com uma visão de perspectiva através dessa janela. Só que aqui eu vou encostar o cursor dentro dessa janela e vou teclar a tecla 0, que vai me permitir eu ter a visão de câmera do objeto sendo visto aqui através desse retângulo. É como se eu estivesse vendo o objeto e o ponto de vista dele é esse que está aqui na janela. Apenas para aumentar um pouquinho essa visão, eu vou com o cursor na janela que eu transformei em 3D View, eu vou empurrar o scroll para cima para aumentar um pouco mais o ângulo de visão e vamos para a nossa interface do 2.80. Na interface do 2.80, da mesma forma, eu tenho aqui a Outliner e vou na caixinha de seleção de janelas mudá-la para o modo 3D View. Está aqui a janela 3D View. E aqui, pessoal, eu posso usar também, nesse caso, com o cursor na área, a tecla 0. E tenho da mesma forma aquela visão através dessa janela aí e da câmera pela versão 2.80. Vamos então voltar à nossa versão anterior. Vamos dar só um material diferenciado a esse objeto cúbico, selecionando com o botão direito. E para nós adicionarmos material na superfície do objeto, já que nós estamos utilizando o Blender Render, que é o renderizador, vocês vão ver aqui em cima, tá? Nós temos nos ícones de propriedades essa esfera aqui, que representa o quê? Novos materiais. Então vou clicar, veja que já existe o material, e o material empregado, vocês vão ver aqui na barra chamada de Fuse. Se clicarmos nela, nós abrimos aquele círculo de cores, onde nós podemos mudar a cor desse objeto para uma cor verde. E aqui vocês vão ver como a câmera está vendo esse material verde. Vamos voltar a nossa visão agora para a janela 2.80. Lembro a vocês que nós não vamos ter aqui em cima os renderizadores sendo apresentados. Nesse caso, ele vai estar aqui nessa barra de propriedades, que na versão ela fica de forma vertical. E aqui vocês vão ver um ícone em forma de uma TV, que é o ícone representativo do processo de renderização. Vocês vão ver que eu tenho a opção aqui Render e eu tenho o renderizador que está ativo no momento, e é o renderizador Eve. E para nós botarmos material nesse caso, nós temos também aqui entre esses ícones, o ícone que representa os materiais. Clicando nele, vocês vão ver que aqui eu vou ter
um conjunto de configurações bem diferenciada daquela configuração que nós tínhamos lá na versão 2.7.9b com o renderizador Blender Render. Aqui é diferente. E uma forma de nós mudarmos a cor do objeto é nós virmos nessa opção aqui, chamado Base Color. Está vendo que ela está utilizando a cor branca? Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Veja que abre aquela caixa de cores, igual na versão 2.7.9b. E aqui eu vou mudar para a cor verde. Poxa, Luciano, eu mudei, mas aqui eu não consegui ver a cor sendo alterada. No Blender Render foi automático. Para eu poder ter essa cor alterada, eu tenho que utilizar a visão no modo renderizado. Aqui vocês vão ver o objeto na cor verde que nós simulamos através do Blender Render pela guia de materiais dele. E vamos fazer aqui um processo de animação. Para nós colocarmos a animação, nós vamos usar essa linha que fica aqui na parte inferior, que é a linha chamada Timeline. É a janela de linha de tempo. Por padrão, o Blender inicializa aqui disponibilizando 250 frames, que são quadros. É como se fossem aquelas folhas transparentes, uma em cima da outra, onde nós vamos traçando desenhos. E na medida que a gente vai mudando as folhas, nós vamos dando movimentação para no final a gente passar essas folhas de forma rápida e fazer o processo de animação. Então esses quadros vão funcionar dessa forma. Quanto maior a quantidade de quadros nós tivermos aqui, maior o tempo da animação que vai ser projetada aqui no processo de animação. Quanto menor a quantidade de quadros, menor o tempo com que essa animação vai acontecer. Eu vou utilizar aqui a inserção de quadros chaves de animação para poder fazer um processo básico de animação desse cubo. E como a câmera está atrelada ao cubo, ela vai seguir o objeto para onde eu posicionar ele aqui na área espacial. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar com o botão direito aqui na janela da versão 2.7.9b, Timeline, vamos clicar aqui no primeiro quadro, pode ser o 0 ou 1 se vocês quiserem. Tá? Clicando nele, nós vamos, com o objeto aqui nessa posição, encostar o cursor na área de trabalho e usar o atalho I. Quando nós pressionamos a tecla I, abre-se um menu chamado Menu de Inserção de Quadros Chaves. E vejam que eu tenho aqui como fazer quadros chaves para provocar só o deslocamento, só a rotação, só a escala, locação e rotação, locação, rotação, escala, locação, escala, rotação, escala. Essas opções aqui são as opções que nós vamos mais trabalhar aqui nos nossos tutoriais básicos. As demais nós veremos bem adiante quando tivermos com uma metodologia mais avançada. Então, o que quer dizer isso? Se eu utilizar um quadro de inserção do tipo Location, que é deslocamento ou locação, eu só consigo utilizar o recurso de deslocamento do objeto. Se eu tiver que fazer uma rotação no objeto, não vou conseguir fazer a animação da rotação. Então, através dessas combinações aqui, eu posso usar só locação, como posso usar locação e rotação ou locação, rotação e scale. Geralmente esse daqui é o que eu mais utilizo, porque ele já abrange todos, eu não preciso ficar toda hora mudando. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, quadro chamado Lock Hot Scale. Cliquei. Vamos voltar a nossa atenção. Eu vou encostar o cursor nessa tarja verde, que é a agulha da animação, da timeline. Pressionar com o botão esquerdo e vou arrastá-lo para cá. Notem que aqui no frame 0, que é o frame 1, surgiu uma linha amarela. O que isso quer dizer, Luciano? Que essa linha amarela representa aquele quadro-chave que introduziu essa posição do objeto, que abrange também o deslocamento e a rotação dele, caso eu precise. Então, a partir desse frame 1, eu tenho todos esses pontos de coordenadas aqui exibidos. Eu vou vir aqui no frame de número 120, clicar nele, e no frame de 120, encostando o cursor na seta vermelha, pressionando para trás. Vocês notem que a câmera está acompanhando por causa daquele efeito que eu dei, que foi o recurso do Constraint. Eu movimentei esse objeto desse ponto aqui até esse ponto do fundo. Eu vou clicar a tecla I, eu abro novamente o menu e para eu poder conciliar o primeiro quadro que eu coloquei com o segundo, eu vou utilizar o mesmo quadro, Lock Hot Scale. Pronto. Vou vir agora aqui no último frame, que é o frame de número 250. Vou encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou trazê-lo aqui para frente. Observe a câmera acompanhando. Com a tarja da agulha aqui no frame 250,
eu vou com o cursor na área espacial, clicar novamente a tecla I, e para fechar o terceiro quadro de animação, usando locação, rotação e escala, eu vou novamente clicar em Lock Hot Scale. Poxa, o que foi que eu fiz aqui? Bem, para entender o que foi que eu fiz aqui, eu vou vir aqui nesses ícones que representam a animação na área de trabalho. Eu posso usar também o atalho Alt A para fazer animação, tá, pessoal? Então vou clicar aqui para voltar para o primeiro frame. Se eu der o Alt A ou clicar nesse ícone de player aqui, no sentido horário, vocês vão ver o objeto fazendo a movimentação aqui na área, diante daquela animação básica que nós fizemos. Eu queria que vocês voltassem a atenção de vocês agora para essa janela aqui, ó, que é a janela de visão da câmera. Dessa forma que a câmera vai estar visualizando o objeto, ou seja, utilizando aquele recurso de câmera espiã, seguindo o objeto com aquele recurso Ctrl T. Vamos então para a nossa interface aqui da versão 2.80 prevista. E aqui na versão dessa interface, nós vamos também fazer o mesmo procedimento de animação. Não vai ser muito diferente aí do outro não. Então nós vamos selecionar o objeto na posição que está, que é o cubo. Nós vamos fazer a animação do objeto cúbico. Notem que eu tenho também aqui embaixo a timeline. Só que aqui a agulha, em vez de ser verde, ela vai vir numa cor azul. Essa cor de agulha, de área, de objetos que vão iniciar aqui na apresentação, pessoal, pode ser alterada lá na configuração de preferência de usuário. Nós vamos entender isso posteriormente, tá? Então aqui a agulha está no frame número 1. Da mesma forma, eu posso utilizar a tecla I para inserir, ó, os quadros chaves. Eu tenho aqui as mesmas opções que vocês viram lá no outro. Location, Rotation, Scale, Lock Rate. É muito idêntico aí à versão anterior. Então nós vamos vir aqui usar o Lock Hot Scale. Veja que em vez da linha amarela surgiram pontinhos que representam a posição de locação, de rotação e de escala do objeto nesse ponto. Vamos vir aqui no frame de número 120, clicar e vamos encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo e trazer o objeto cá para frente. Observe aí a câmera acompanhando, tá? Com o objeto aqui, nós vamos agora novamente com o cursor na área, tecla I e Lock Hot Scale. E no último quadro, que é o 250, nós vamos pressionar novamente aqui no botão vermelho o nosso cursor e trazer o objeto para cá. E aqui, com a tecla I, Lock Hot Scale. Voltando através dos nossos seletores aqui de animação, então clicando no botão Play Animation, ocorre o procedimento de animação aqui na área, só que dessa forma aqui, pelo renderizador Eevee, o processo é lento, porque o renderizador ele exige um pouco mais de sua máquina. Está ativa porque eu estou utilizando a visão no modo render, mas se eu vier aqui para o modo sólido, por exemplo, vocês vão ver o objeto mais rápido. Ele não está utilizando aquele material de cor que eu apliquei ao objeto. Voltando para o modo renderizado, ele fica mais lento no procedimento porque foi aplicado aqui na barra lateral direita a cor ao objeto. E o Eevee subentende que essa configuração aqui vai exigir um pouco mais no momento do processo normal de renderização. Aqui vocês não vão ver ele colorido porque eu teria que vir aqui nessa interface que eu adicionei aqui e modificar para o modo renderizado também. Então, voltando aqui a nossa visão no modo sólido, aí seria a simulação pelo tempo real através do Eevee sem adição de material. Vamos dar o ESC aqui para sair da animação. Espero que vocês tenham entendido e aproveitem esse recurso para criar algumas coisas interessantes. Até o próximo tutorial. Grande abraço.